Bem, pessoal, nós vimos na aula passada sobre um método, né, de exame que é chamada biópsia. Nós vimos as suas modalidades, quando indicar. E hoje a gente vai discutir brevemente sobre um outro exame, que é o exame chamado de citologia. A citologia, chamada citologia esfoliativa, foi um método desenvolvido por Papa Nicolau e Trout em 1941. Então, só de vocês avaliarem essa imagem aí do slide, percebam, né, uma das diferenças, por exemplo, em relação à biópsia, tá? Então, uma das grandes diferenças desse exame para a biópsia é o fato de que a gente coleta as células da mucosa, né, com auxílio, né, como vocês estão vendo aqui, ó, de um instrumental que pode ser uma escova, né? E aí a gente vai fazer o que com essa escova? Fazer a raspagem da superfície da mucosa para coletar essas células de forma superficialmente. Depois que a coleta dessas células superficiais, a gente vai fazer a aplicação dessas células coletadas em uma lâmina de vidro, né? Depois disso, a gente vai colocar essa lâmina em um coletor contendo a substância apropriada e enviar esse material para o laboratório fazer o processamento, e lá o patologista vai fazer a avaliação, né, da lâmina. E a imagem representativa é aqui, vocês estão vendo aqui também nesta imagem, tá? Então, só de avaliar essa discussão, vocês já percebem a diferença, por exemplo, para uma biópsia excisional e incisional, em que na biópsia vocês de fato, no caso da incisional ou excisional, vão precisar fazer um procedimento cirúrgico, em que vocês vão remover ou um fragmento completo da lesão ou apenas um pedaço do fragmento, uma parte do fragmento vai ser removida, né? E esse material, claro, que deve ser encaminhado para o laboratório de patologia. Diferentemente da citologia esfoliativa, em que as células da mucosa elas vão ser esfoliadas com auxílio de um instrumental. Então, não é, né, claramente, vocês observam isso, que a citologia não é um procedimento invasivo quando a gente compara com uma biópsia, né? Então, ela vai ter algumas vantagens em relação à biópsia, mas é claro que tem as suas desvantagens. E tem situações da mesma forma que a biópsia, que eu preciso saber quando poder indicar uma citologia. Nem todos os casos de lesões orais a gente deve estar indicando uma citologia esfoliativa para o paciente, tá? Situações, né, pontuais, é preciso que a gente direcione realmente a uma biópsia para a gente poder ter a confirmação diagnóstica, tá? Mas em outras, a gente pode sim indicar a citologia, tá? Então, quando é que eu posso estar indicando a citologia esfoliativa? Preste atenção no fato de que, se eu tenho uma lesão que desde o início eu não suspeito de malignidade, eu posso estar indicando a citologia esfoliativa. Caso contrário, se eu tenho um paciente com uma lesão oral em que eu observo uma lesão ulcerada e ele me relata que essa ulceração surgiu há aproximadamente 4 meses, vocês fazem a palpação da região da lesão, percebem uma área endurecida, eritematosa, né? Uma lesão infiltrativa,
Isso dá indícios de que há uma grande possibilidade dessa lesão ser maligna. Então, nesses casos, fiquem atentos que lesão com suspeita de malignidade, eu preciso, direcionar o quanto antes uma biópsia nesse paciente e não indicar citologia esfoliativa, tá? Então, se eu já inicialmente suspeito de lesão maligna, não tenham dúvidas de indicar uma biópsia do tipo incisional, tá? Uma situação bem interessante que a gente pode solicitar uma citologia esfoliativa é se o paciente tem suspeita de lesão causada por fungos, como por exemplo, candidíase. Então, se o paciente tem um quadro de candidíase, para a gente avaliar o padrão celular, a gente pode indicar a citologia esfoliativa. Se o paciente tem um quadro de infecção viral também, que se manifesta em cavidade oral, como por exemplo, a gente tem com certa frequência na rotina de consultório, muitos pacientes que chegam com um quadro de herpes labial, tá? Que é um quadro viral que é manifestado em cavidade oral, por exemplo, em virtude da presença do vírus, HSV1, que é o vírus da herpes simples, tá? Então a gente pode também avaliar o padrão celular desse quadro viral causado pelo HSV1, tá? Situações em que o paciente tem uma lesão muito extensa ou múltiplas, para poder fazer a preservação do paciente, ou seja, o que é a preservação? Esse acompanhamento de rotina para avaliar se houve alguma alteração celular ao longo de um período, a gente também pode estar indicando a citologia esfoliativa. Mas que fique claro, pessoal, a citologia esfoliativa é um método que auxilia em algumas situações para a gente poder avaliar o padrão das células que foram raspadas, tá? A gente não consegue, por meio da citologia, fazer uma análise do tecido, como ocorre quando a gente faz uma biópsia. Mesmo que você remova um fragmento apenas ou a lesão por completo, ao a gente poder avaliar esse material, a gente consegue descrever as características teciduais daquela lesão. E assim, muitas vezes, direcionar o diagnóstico. No caso da citologia, não. A gente só vai avaliar por meio da citologia o padrão de organização das células. Vocês vão ver nos exemplos que eu vou mostrar para vocês a diferença, realmente de uma lâmina, de uma avaliação tecidual, quando comparado com a avaliação de uma biópsia que foi realizada naquele tecido, tá? Então, tem diferenças claras, certo? Entre citologia e biópsia. Então, vocês viram as indicações e, diante do que foi falado, a citologia tem inúmeras vantagens se a gente for comparar com biópsia, seria uma técnica muito simples de se realizar, já que com auxílio de algum instrumental você vai poder fazer raspagem da superfície da mucosa. Então, consequentemente, pela simplicidade da técnica, também seria um método muito mais barato, que não gera dor ao paciente, não sendo, portanto, invasivo, mas eu preciso que vocês tenham com clareza que a citologia esfoliativa, ela não vai substituir a biópsia, tá? Não substitui. Então, se eu, de antemão, eu já suspeito de uma lesão que tem indícios de ser potencialmente maligna ou realmente indicia ser maligna, eu preciso partir para indicação de biópsia, tá? Como eu falei,
Se eu tenho uma lesão que não tem suspeita de malignidade, que sobremaneira ela é uma lesão que tem característica de ser fúngica, viral, claramente eu posso lançar mão de uma citologia esfoliativa, tá? Mas lembrar que ela não substitui a biópsia, certo, gente? Então vocês vão ver que por mais que eu indiquei a citologia, possa ser que quando eu receber o laudo, dá indícios lá de que há suspeita de células malignas, aí sim eu preciso, além da citologia que foi realizada, estar requerendo também a biópsia, certo? Vou mostrar alguns exemplos mais à frente para vocês, tá? Então aqui, ó, então eu tenho uns instrumentais para coleta, alguns materiais de coleta. Aqui a espátula de aire, que a gente utiliza muito. A escova endocervical, muito utilizado na rotina ginecológica. Né? A espátula metálica também pode ser utilizada. Evitar realmente utilizar a espátula de madeira para fazer citologia, tá? Porque às vezes você pode fazer a raspagem da superfície ou a descamação da superfície da mucosa, mas ela fica impregnada na madeira. E muitas vezes não vai ser possível o patologista avaliar aquela lâmina, tá? Então, vocês vão fazer uma raspagem, ou seja, passar na região de interesse da mucosa, né? E depois aplicar esse material em uma lâmina de vidro, tá? Então, o que a gente utiliza às vezes é a espátula de aire ou mesmo a espátula metálica. São alguns exemplos de instrumentos, de materiais de coleta. Então, depois de feito a raspagem, vocês fazem um esfregaço, uma lâmina de vidro, tá? Então, vocês vão aplicar esse material raspado em um sentido único da lâmina, tá? Então, por exemplo, de trás para frente, tá? Em um sentido único, vocês vão fazer esse esfregaço na lâmina. E depois fixar esse material em um coletor. Vocês vão colocar em um pote plástico, por exemplo, né? Contendo álcool éter a 50%, tá? E aí vai enviar esse material, esse coletor, para o laboratório. Lá no laboratório, assim como a amostra que foi removida por meio da biópsia, esse material, essa lâmina, ela precisa ser processada, né? Já que se pura e simplesmente eu pegar essa lâmina aqui e colocar no microscópio, eu não vou conseguir ver as estruturas, né? Então, para poder visualizar bem, né, a estrutura celular, por exemplo, eu preciso antes fazer esse processamento e fazer o que a gente chama de coloração, né, dessa lâmina. Aqui a gente tem vários exemplos de corantes que podem ser utilizados. Papa Nicolau, o HE, o PAS, né? E aí a gente vai ver que cada um desses corantes vai dar uma tonalidade específica para aquela lâmina. O que a gente utiliza muito em algumas situações é o Papa Nicolau. E vocês vão ver com esse aspecto mais azulado e rosado, como vocês estão vendo aqui na imagem. Então, se a gente pega uma imagem de uma citologia e compara com um fragmento removido por biópsia, vocês vão ver que na biópsia realizada, depois que a gente faz o processamento daquela amostra e vai avaliar a lâmina, a gente vê claramente as estruturas do tecido que compõe, né, aquela lesão. Então, a gente consegue identificar onde fica o tecido epitelial, o tecido conjuntivo, onde tem alteração, né, nas células. A gente identifica, por exemplo, músculo, nervo. Enquanto que aqui na citologia a gente vê a estrutura das células. Então, cada região dessa aqui, ó, corresponde a uma célula, em que esses pontinhos são os núcleos. Então, claramente aqui a gente vê células poliédricas com núcleo central, né? Então, aqui a gente está vendo células, tá? Diferentemente, né, de uma imagem correspondente, né, a uma avaliação anatomopatológica,
diante de uma biópsia que foi realizada, tá? E quando vocês recebem um laudo emitido pelo patologista, muitas vezes eles vão conferir um laudo seguindo uma classificação, né, que pode variar de 0 à classe 5, tá? E o que cada classe dessas corresponde, vocês vão ver agora. Então, por exemplo, se vocês recebem do patologista um laudo informando que há uma classe 0, significa que aquele material foi insuficiente ou inadequado para ser avaliado, tá? Se recebe com classe 1, significa que as células estão dentro de um padrão de normalidade. Se a gente recebe classe 2, significa que as células são atípicas, ou seja, tem algumas variações, mas não tem evidência de malignidade. Em contrapartida, quando a gente observa que a classe é 3, significa que as células são sugestivas de malignidade, ou seja, a gente já encontra algumas alterações celulares que indiciam a possibilidade de serem malignas, tá? Se for classe 4, as células são fortemente sugestivas de malignidade, e enquanto que a classe 5, de fato, a citologia é conclusiva de malignidade. Então, veja que se eu recebo um laudo em que eu já tenho uma emissão pelo patologista de classe 3, células sugestivas de malignidade, eu preciso obrigatoriamente informar o paciente que a gente precisa fazer uma biópsia incisional, por exemplo, para ver qual é o diagnóstico daquela lesão. Então, vocês estão vendo claramente que a citologia ele não dá diagnóstico, tá? Então, por isso que a gente fala lá no início, a citologia ela não substitui biópsia, tá? Então, como eu falei, em quadros de infecções virais, fúngicas, é bem interessante para a gente ver o padrão celular, né? Mas, se eu já suspeito de lesões malignas ou potencialmente malignas, a gente já vai direto indicando biópsia, certo? Então, lembrar, quando o paciente tiver já uma classe 3, células com sugestão de malignidade, eu preciso já direcionar a biópsia, tá? E aqui só para vocês verem algumas situações correspondentes a essas classes. Tá? Uma classe 0, como eu falei com vocês, são situações insatisfatórias. Então, vocês podem ver nessas 3 imagens como está difícil da gente poder avaliar o padrão celular. Aqui a gente ainda consegue ver algumas células, mas nesse padrão, se segue normalidade, se são atípicos, células com sugestão de malignidade, a gente não consegue identificar. Tampouco na primeira, nem na segunda, bem como na terceira imagem. Isso não é possível. São situações insatisfatórias. Então, eu preciso, muitas vezes, requerer do profissional uma nova citologia diante, né, do fato de que muitas vezes não foi realizada essa citologia em uma área adequada, né, foi feito bem superficialmente e aí não conseguiu raspar as células de forma, né, que fique clara a avaliação por meio do microscópio, tá? Então, a gente diz que são situações insatisfatórias. Aqui mesmo, por exemplo, nessa segunda imagem, vários pontinhos assim arroxeados significa que há um intenso infiltrado inflamatório, tá? Então, que não dá pra gente avaliar a estrutura celular com clareza, não. E aqui, nessa terceira imagem, aqui indica que há um extravasamento muito grande de hemácias. Também a gente não consegue com clareza ver a estrutura das células, tá? Em contrapartida, se a gente tem uma classe 1, né, então a gente já pode ver que as células aqui têm um aspecto de normalidade. Então, a gente tem células poliédricas com núcleo mais central, tá? Então, correspondente a células sadias, tá?
Quando a gente vai para a classe 2, a gente viu que as células elas podem ser atípicas, mas sem evidência de malignidade. A gente pode já ver algumas alterações celulares. Aqui eu quero que vocês observem esses filetes alongados de hifas de cândida, tá? Então, aqui são os filetes de cândida, que é um fungo, tá? Então, vocês podem ver claramente que marca, por exemplo, um quadro de candidíase, tá? Então, isso é muito clássico da candidíase, apresentar esses filetes de hifas de cândida, tá? Então, a classe 2 pode ter essas atipias, mas não tem evidência alguma de malignidade. Quando eu chego na classe 3, as células já são sugestivas, mas não dá ainda para concluir que tem um padrão que assumem ser malignas, tá? Não dá pra gente concluir ainda. Tem sugestão porque a gente observa naquele fragmento ali, naquelas células raspadas, umas diferenças de formato, de tamanho, né? Bem marcantes, mas que ainda não aduz que elas são conclusivas de malignidade. Tá? Então, aqui a gente pode ver, por exemplo, uma célula com padrão meio normal, né? Célula poliédrica com núcleo central. Enquanto aqui, nessa imagem que está essa segunda seta aqui embaixo, a gente vê que o núcleo, ele está bem maior, ou seja, mais volumoso, um citoplasma um pouco menor, evidenciando uma certa diferença, uma certa alteração celular. Tá? Então, isso pode me indiciar que essas células, né, são sugestivas de malignidade, mas nada conclusivo. Para ser conclusivo, realmente eu preciso agora estar indicando a biópsia. Tá? Então, a gente vai remover um fragmento daquele tecido e vai fazer a avaliação dele. E aí vai chegar à conclusão que o paciente, por exemplo, tem um quadro de carcinoma escamocelular, que é um tumor maligno mais comum em cavidade oral, né? E aí poder chegar realmente ao diagnóstico e em mãos do diagnóstico a gente vai poder direcionar muito bem o tratamento do nosso paciente, tá? Aqui, ó, uma outra imagem para vocês verem. Deixa eu passar aqui para vocês verem. Classe 4, né? Então, a 3 são células sugestivas, mas não conclusivas. A 4 são células fortemente sugestivas de malignidade. Porque eu estou vendo com muita frequência células com padrão bem diferente um dos outros, tá? Se vocês observam aqui, as células com núcleo mais volumoso, olha só o núcleo. Alguns parecem apresentarem núcleo, ou seja, mais de um núcleo, binucleadas, por exemplo, aqui, ó, nesta imagem, nessa daqui ao lado, né? Aqui também a gente vê com aspecto de binucleação, tá? Aqui a gente vê também núcleo hipercromático, esse núcleo bem mais pigmentado. A gente vê com clareza o formato das células bem diferente um dos outros, tá? Então, tem forte chance de serem alterações celulares provenientes a uma situação de malignidade, tá? Então, da mesma forma, indicar logo biópsia para o nosso paciente para a gente chegar a uma conclusão diagnóstica, tá? E na classe 5, de fato, pelo padrão celular, esse pleomorfismo, né, essa variação celular, essa variação nuclear também, a gente pode já concluir que realmente trata-se de uma situação maligna, diante desse padrão celular bem pleomórfico. Então, aqui a gente vê, olha só, isso tudo roxinho aqui é o núcleo. Quase a gente não tem citoplasma. Veja só, outro padrão aqui é do núcleo.
núcleo volumoso, pouco citoplasma, né? Há uma mudança de formato celular muito grande, tá? Então, chega-se à conclusão de que as células elas têm aspecto de malignidade, tá? Agora, o que é que o paciente tem, qual tipo de diagnóstico, ou seja, qual a lesão que ele apresenta, apenas com auxílio, né, da avaliação anatomopatológica, que é quando a gente, né, após a remoção de um fragmento, seja, né, por meio de uma biópsia incisional ou excisional, a gente vai conseguir fazer essa avaliação anatomopatológica, né, descrever o tecido que eu estou vendo e assim chegar a um diagnóstico, né? Seja, por exemplo, de carcinoma escamocelular, que é esse tumor maligno que eu falei com vocês, né? Ou mesmo ser um quadro de displasia, né, epitelial, que a gente vai estudar tudo isso, um pouquinho dessas lesões mais a fundo no próximo semestre, tá? Então, diante disso, vocês já ficam realmente em alerta diante da classificação que vocês receberem do patologista. Então, diante dessa conversa que a gente teve, eu pergunto para vocês, quando é que a gente pode utilizar a citologia esfoliativa na rotina diagnóstica? Né? Então, eu já fui dando alguns exemplos, né, para vocês. Por exemplo, um paciente que chega com quadro de herpes labial, né, a gente não indica, pessoal, fazer biópsia. Né? Basicamente, o quadro de herpes labial é muito clínico. Você avaliar a história, as características clínicas da lesão, e aí vocês já sabem que tipicamente é um quadro de herpes labial. Mas se quiserem indicar citologia, muito bem-vinda. Vocês vão estar fazendo citologia esfoliativa, coletando, né, aquele fragmento, aquelas células mais superficiais da mucosa, fazer aquele esfregaço na lâmina e enviar para o laboratório avaliar, tá? E aí no laboratório a gente vai ver que tipicamente essas células elas têm esse padrão aqui de células multinucleadas, ou seja, células que têm muita inclusão de vírus, né? Então, a gente tem células normais, mas tem células aqui multinucleadas, tipicamente um quadro de infecção viral, por exemplo, tá? Paciente com suspeita de HPV também, né, que é causado pelo papiloma vírus humano. Então, a gente sabe que essas células aparecem com esse halo aqui, essa área bem esbranquiçada em volta, né, ao redor da célula. Isso é muito típico, né, do HPV, que a gente chama de coilócitos, ou células coilocíticas, tá? Então, a gente vê claramente o padrão celular típico de um quadro de infecção pelo papiloma vírus humano. E em quadros, como a gente falou, fúngico, por exemplo, a gente vê claramente essas hifas, esses filamentos longos de hifas de cândida, tá? E aí vocês me perguntam, mas a coloração aqui está diferente das outras que a gente viu. Realmente está diferente porque aqui é uma coloração específica para a gente avaliar, por exemplo, um quadro fúngico de candidíase, né? Aqui é o grocô, coloração de grocô. Então, por isso que a gente vê esse tom mais amarronzado, mais escuro, né? E esses filamentos aqui vão corresponder às hifas, né, de cândida, tá? Então, é bem interessante realmente a gente estar indicando a citologia nessas situações em que eu suspeito de um quadro fúngico, um quadro viral, né? E fazer esse acompanhamento muitas vezes do paciente, essa preservação, tá? Então, se a gente tem um paciente com quadro fúngico de candidíase, por exemplo, a gente faz a citologia esfoliativa e prescreve, por exemplo, o antifúngico, né? Dentro de, vamos pensar assim, de 20 dias, a gente pede o paciente retornar, a gente pode fazer uma nova coleta, né, do material, da mucosa, e aí, né, encaminha também de novo para o laboratório para ver se houve uma redução,
né, do quadro de infecção fúngica, tá? É bem interessante também. Tem situações que a gente indica, ou durante pesquisas também, que a gente quer avaliar, né, fazer esse acompanhamento mais rigoroso, a gente pode estar também indicando a citologia esfoliativa. Lembrar, gente, que ela não vai substituir biópsia, tá? Vocês já viram claramente que são técnicas bem diferentes umas das outras. E como eu falei, a citologia tem suas vantagens, mas muitas limitações, né? Então, realmente, a gente pondera quando a gente deve utilizar esse método e realmente, quando a gente recebe um laudo que já vem informando que o paciente é classe 3, em que as células elas são sugestivas de malignidade, né, eu já preciso indicar a biópsia no paciente para chegar a uma conclusão diagnóstica, tá certo? Então, eu quero que vocês agora vejam, né, a diferença claramente entre a biópsia diante do contexto que eu explanei para vocês na aula prévia e na aula de hoje, e faço essa comparação, né? Quando utilizar os diferentes tipos de biópsia, né? No caso, como se dá a classificação da citologia esfoliativa, as indicações, vantagens, limitações, tá? Então, só foi uma forma de vocês perceberem essa diferença entre os dois métodos de investigação, que fazem parte, né, que a gente chama de exames complementares, né, exames que realmente nos auxiliam, né, a chegar a um diagnóstico, tá?